A paz do Senhor, irmãos. A gente vai falar hoje um pouco sobre perdão. Vamos ler a parábola do servo impiedoso. Vamos ler o que Jesus falou para Pedro antes também. Está lá em Mateus 18, 21. Vamos ler até o 30. Vai dizer assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus vai explicar para ele a questão do perdão. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata, ou 10.000 talentos, vai falar em algumas outras traduções. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu te pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Jesus vai explicar para Pedro aqui nessa parábola a questão do perdão. Como que funciona o perdão no reino de Deus. Então Pedro pergunta aqui para Jesus quantas vezes que ele tem que perdoar. Né? Será que é 7? Porque os judeus eles tinham o costume de perdoar até 3 vezes. E na 4ª vez eles não perdoavam mais. Então Pedro aqui, ele estava achando que já estava muito, 7 vezes. Porque o normal era 3, então nós 7, mais do dobro. Tá bom demais. Né? Só que os apóstolos não entendiam ainda essa questão, né, de transformação da alma da pessoa. Então os discípulos faziam milagre, expulsavam o demônio, então eles tinham fé para fazer cura, né, tudo isso. Mas eles não entendiam ainda que o milagre do desenvolvimento espiritual ele é maior do que qualquer cura. Se a pessoa muda espiritualmente, se ela muda, né, por meio do Espírito Santo seu caráter, ela pode ter qualquer doença que a alma dela vai estar blindada ali por Jesus, né? Que é o que às vezes a religiosidade de hoje nos trava, não deixa que essa mudança ocorra. Então, voltando à parábola aqui, o que Jesus vai falar? Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seu servo. Então aqui Jesus vai falar que é o reino do céu. É isso aqui que vai estar no texto. Né? Ele dá uma parábola,
usando coisas que a gente conhece, porque para a gente poder entender. Né? Então, como que é o reino dos céus? No reino do céu tem o rei, no caso aqui, no reino de Jesus, no reino dos céus é Deus, esse rei significa Deus aqui na parábola, e ele resolveu acertar as contas com seu servo. E esse servo devia para ele 10.000 talentos. 10.000 talentos no dinheiro de hoje vai dar mais ou menos 1.800 e poucos milhões. Então esse servo não tinha condição nenhuma de pagar. E o rei fala para ele, então, porque era um costume da época lá dos judeus. Né? O rei fala para eles, ó, então você vai ter que vender seus bens, vai ter que vender sua esposa, seus filhos, para pagar. Mesmo assim, não vai dar. Aí esse servo se prostra diante dele. Né? Esse servo aqui na parábola somos nós. Se prostra diante dele, pede perdão. E o rei perdoa ele. Né? O que é esse perdão? Foi Jesus. O pecado veio com nós desde Adão e Eva. Essa dívida que a gente tem com Deus. Mas Jesus, quando ele morreu na cruz, ele carregou todo o nosso pecado. Carregou nossos pecados. Essa dívida que só o próprio Deus podia pagar por nós. Ele se tornou, a Bíblia fala que Jesus se tornou maldição no nosso lugar. Né? Foi chicoteado, praticamente moído, né? Tem um texto na Bíblia que vai falar moído pelas nossas transgressões. Depois disso, depois do perdão, aí aqui Jesus aí vai mostrar, né, no reino dos céus, como que é. Então no reino do céu, o rei perdoa o seu servo, independente da... Né, por mais que seja perdida ali a causa pela dívida ser tão alta, ele nos perdoa. Mas esse servo vai mostrar que ele pediu perdão para Deus, né, ou para o rei, mas ele não estava tão arrependido assim. Porque aqui, o que vai falar mais para frente? Quando chegou um conservo dele, que devia para ele 100 denários. 100 denários é dinheiro de pinga, irmãos. Dinheiro de pinga. Porque uma pessoa ganhava 1 denário por dia. Então eles não trabalhavam no sábado, no mês vai dar 24, mais ou menos. 24, vamos supor que ele dava conta ali de juntar 10 por mês para pagar essa dívida. 10 meses ele liquidava a dívida. Mas esse servo que foi perdoado pelo rei, não quis, foi lá, estrangulou, pegou no pescoço dele e não quis perdoar e lançou ele na prisão. Esse servo, como eu já disse, somos nós. O conservo é o nosso próximo. A gente não perdoa o próximo. Às vezes empresta, vou falar questão financeira aqui, às vezes empresta 100 reais para uma pessoa. O cara às vezes era amigo ali de 20, 30 anos. Presta 100 reais, o cara não deu conta de pagar. Você nem conversa mais com a pessoa. E às vezes a pessoa te fez alguma coisa ali que você não gostou, que te falou alguma palavra ali e tal. E você não consegue perdoar aquela pessoa. E o pior prejudicado é você que não perdoa. Porque a gente é orgulhoso, a gente acha que a pessoa tem que vir e se humilhar pra gente perdoar. Mas a gente tem que seguir o exemplo de Jesus.
seguindo o exemplo de Jesus, o que Jesus fez na cruz? Quando ele estava lá em cima, ele perdoou quem pregou ele lá. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, perdoou quem estava apedrejando ele. E às vezes a gente se acha tão melhor que os outros, oh meu Deus, por ter R$ 1.000 a mais na conta, por ter um carro melhor, por ter uma casa melhor. E a gente não vê que no mundo espiritual, para Deus é a mesma coisa. Somos todos iguais. Para Deus não tem diferença. Jesus morreu por todos. Não é todos que vão aceitar Ele. Já está escrito na Bíblia isso. Mas Ele morreu por todos. Então, fica essa palavra para a gente refletir. Porque quando a gente libera perdão, o maior beneficiário é você. E não fica esperando a pessoa te pedir perdão, não. Perdoe ela antes, para que você seja beneficiado. Né? Justiça quem faz é Deus. Não seja o juiz. Deixe que Deus faça justiça. Que a justiça dele é boa. A justiça dele é a certa. Justiça humana nenhuma compara a justiça de Deus. E não é porque você vai perdoar também, irmão, que você vai esquecer. Isso não existe. Porque às vezes a pessoa acha que vai perdoar e vai esquecer. Não existe. Você perdoa, mas a memória do negócio ainda fica lá. Você não tem amnésia não existe isso não. Você vai lembrar, mas como você já perdoou, você vai deixar de acusar a pessoa. Né? E vai deixar que essa atitude dessa pessoa vai ficar sob a justiça divina. Então, né? E não quer dizer também que a pessoa não vai sofrer as consequências do que ela fez. Porque um exemplo, um assassino, né? Vamos supor, o cara assassinou a pessoa da minha família. Vamos supor, eu perdoo ele, né? E ele pede perdão para Deus também. Mas ele vai cumprir a pena dele na cadeia do mesmo jeito. Entendeu? Então a gente tem que perdoar. Vamos analisar aí como está, né, o nosso perdão com o próximo. Porque se Deus olhar para você hoje e ver como está o seu perdão, se você tem perdoado, como que tá? Só você vai saber. E Deus? Ele está olhando lá de cima, olhando, ó, a pessoa está perdoando mesmo. Vou perdoar ele. Com a mesma medida que julgo, será julgado. Como perdoa, será perdoado. Será que Deus vai olhar lá de cima e esse não perdoa ninguém? Vou perdoar ele como ele perdoa o próximo. Como que o rei iria olhar para você hoje? Iria te perdoar? Você seria absolvido ou seria julgado? Fica essa pergunta para reflexão. Amém? Que a gente possa ficar cada dia mais doidão por Jesus. Fique com Deus.